Salve, salve, galerinha! Sou o professor Marcos Vinícius, teu professor de Geografia, nesse belo projeto da SEDUC, juntamente com a plataforma Gonçalves Dias, para uma resolução de questões do Enem para o teu preparatório do vestibular. Trouxemos aí uma série de temáticas, aquelas que são mais cobradas no Enem, fazendo aí a resolução de questões e, claro, né, te dando um embasamento teórico fundamental, tá? Para tu chegar no teu gabarito e, claro, alcançar a tua aprovação. E hoje, galerinha, a gente começa falando aí sobre os espaços econômicos. E eu vou utilizar uma técnica contigo, e se tu acompanha as aulas da plataforma Gonçalves Dias e acompanha minhas aulas, tu já sabe. Eu utilizo uma técnica do Enem bem legal, onde a gente precisa entender a estrutura da questão. E a gente sabe que o Enem, a questão do Enem, ela vai ser composta de 3 bases: texto motivador, comando e alternativas. Eu vou começar analisando o comando da questão, a pergunta. Rapidamente, por quê, Marcos? Porque ali eu consigo ter algumas informações importantes que vão me direcionar a interpretar o texto melhor. Então vamos lá, questão do Enem de 2019, texto motivador, vou passar para o comando. O comando diz o seguinte, ó. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Opa. Então vamos lá. Primeira informação importante que eu já sei nessa prova, nessa questão, é que a temática é globalização. Então marca aí, galera, uma dica na tua prova, tá? Grifa os termos importantes, tá certo? O comando é muito importante a análise dele, porque ele te permite identificar qual é a temática da questão específica, a que a gente já sabe que é a globalização. Outro ponto importante que esse comando me fornece é uma crítica, ou seja, eu vou buscar nesse texto uma crítica ao processo da globalização. Mas, antes de eu ler aquele texto, eu quero te dar um remember, né? Quero lembrar um pouquinho sobre o que é globalização contigo. Vem comigo. Ela diz o seguinte, galera. O que é globalização, Marcos? Gente, globalização em termos gerais e práticos, podemos entender como um aumento de trocas em nível mundial. Uma dica para ti, sempre que tu pegar questões que falem de globalização, coloca do lado a palavrinha integração, porque de fato globalização é a integração do mundo. Eu não digo uma integração total, igualitária, mas é um nível de integração. Integração, que é a mesma coisa de trocas, podemos entender assim, tá? Integração em que tipo, Marcos? Trocas em que tipo? No aspecto da economia, no aspecto da política, no aspecto da cultura, galera, tá? Olha, por exemplo, a minha camisa, né? De um personagem de um desenho japonês, né? Que chegou aqui como um elemento econômico, mas também um elemento cultural. E isso é globalização. Marcos, tu já me deu exemplo econômico, cultural, me dá um aspecto aí político. Vamos pegar a atuação, por exemplo, da ONU, Organização das Nações Unidas, né, buscando aí ajudar nas problemáticas do mundo, no diálogo entre os países. Olha a guerra da Ucrânia, por exemplo, envolvendo Rússia e Ucrânia. Você percebe vários países se manifestando e a ONU, por exemplo, tentando estabelecer um diálogo, buscando, claro, a paz. Isso é uma integração política, galera, característica da globalização, perfeito? Uma questão muito importante, meu estudante, meu futuro universitário, não esqueça, quando se fala em globalização, você precisa estar muito atento aos meios de transporte e comunicação, porque eles são fundamentais para a intensificação desse processo de globalização, que nós falamos hoje, né, de escalas em redes, vivemos em uma sociedade de redes que estão conectadas e interconectadas. E isso só é possível devido a quê? A evolução constante dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Então, esses dois elementos são vitais para esse processo. Continuando, agora que a gente entendeu, tá, o que é globalização, quero te evidenciar algumas características importantes para a gente partir para a questão em si. Primeira coisa, a globalização, não esqueça, é ao mesmo tempo um processo que te inclui, mas também pode excluir. Marcos, o que leva a globalização a incluir ou a excluir? Simples, a perspectiva do lucro, galera, do capitalismo, tá certo? Se você prestar bastante atenção no processo de globalização, as regiões que são mais inseridas nesse processo são aquelas que dão retorno ao capital, ou seja, que geram maior lucro. Aquelas que ficam em segundo plano são as regiões onde o lucro ele vai ser prejudicado, de certa forma, ou ele não vem com grande intensidade. Para te exemplificar o que eu estou falando, perceba aí, puxa da tua memória, a distribuição de vacinas em relação, por exemplo, à pandemia.
Perceba que no primeiro momento, quem teve acesso às vacinas, em grande maioria, foram países desenvolvidos, ou seja, regiões de maior capital. E os países mais pobres, as regiões mais pobres, ficaram em segundo plano. Então isso exemplifica muito bem a globalização enquanto processo inclusivo e processo excludente. Não esqueçam, ela inclui na possibilidade do lucro e ela exclui na possibilidade do prejuízo. Então a globalização também pode ser um elo de desigualdade social, socioeconômica. Fechou? Vamos agora para a questão. Vamos lá. Já sabemos que é globalização, sei o que eu quero no comando, eu quero uma crítica sobre esse processo e agora eu vou para o texto. Lá diz o seguinte, ó, saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7 de 2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, né, na Bolívia. Segundo ele, abre aspas, globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. Veja bem a crítica que o Papa faz sobre a globalização da esperança, que deve substituir a globalização da exclusão e da indiferença. Ou seja, ele está falando de desigualdade social que a globalização pode gerar, não é? Vamos lá agora para o comando, repetir, e vamos para as alternativas. Então ele pergunta, no texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Liberdade política, o texto fala sobre isso? Não, né? Pulou. Letra B, mobilidade humana, o texto falou sobre mobilidade humana? E aí, estudante? Não, né? Letra C, conectividade cultural, o Papa fez uma crítica ao processo de globalização desse aspecto? Também não, né? Letra D, disparidade econômica, essa foi a crítica à globalização da esperança de um lado, que deve substituir a globalização da desigualdade do outro? Com certeza, nosso gabarito aí, ó, é a letra D. Belezinha? Então, meu estudante, te espero nas próximas aulas para a gente continuar aí respondendo questões do Enem para tu buscar a tua aprovação. Valeu!